Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é dívida. Vamos estar fechando os nossos olhos e orando ao nosso Deus? Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos pela chuva que cai, agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, que o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Obrigada, Senhor Deus, por o Senhor estar nos proporcionando dias bons, por ter cuidado da nossa família. Perdoe, Senhor Deus, os meus pecados, minhas falhas. Abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo dessa palavra. Abençoe o lar dessa pessoa. Se a pessoa estiver desempregada, por favor, Senhor Deus, pedimos que, se for da sua vontade, abra uma porta de emprego. Pessoas que perderam tudo, que estão nas ruas, Senhor Deus, misericórdia. Ó, Senhor Deus, que essa sua palavra, a tua palavra, venha falar aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento para entender da tua palavra. E que seja conforme o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço a ti, Senhor. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. E o nosso tema é dívida. Ontem nós estávamos falando sobre perdão. E essa palavra realmente falou muito ao meu coração. Será que temos perdoado as pessoas realmente? Ou não perdoamos? Ainda guardamos mágoa, ainda guardamos rancor? Sabe? Eu fiquei assim me perguntando, será que eu realmente perdoei? Ou será que eu perdoei da boca para fora? Eu ainda guardo mágoa, ainda guardo rancor dessas pessoas? E isso não é bom. Isso não é bom pra gente. Nós devemos perdoar totalmente. E mostrar que perdoamos verdadeiramente. Isso não faz bem para nós, quando nós não perdoamos alguém. Porque Deus nos perdoa totalmente. E Ele mostra que nos perdoou. Então nós devemos fazer isso também. Devemos perdoar e mostrar que nós perdoamos. Não temos mais nenhum ressentimento com ninguém. Com elas, ao qual nós achamos que devemos realmente perdoar, que fizeram mal para nós. E devemos orar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem. Devemos orar por essas pessoas. Amém? E hoje o nosso tema é dívida e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Lá no capítulo Mateus 6, capítulo 12, fala assim, ó, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Isso está escrito na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E lá diz que nós devemos perdoar para Deus perdoar. E lá é dito para que Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Isso nós estamos falando para Deus. Como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, se nós não perdoamos as pessoas que nos ofenderam, Deus não pode nos perdoar. Porque Ele vai nos perdoar na medida que nós fazemos isso para com o nosso próximo também. Então, isso já está na oração e nós devemos perdoar. E qual que é essa dívida? Em outra versão está dívida. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Então, o que dívida é essa que a palavra de Deus está dizendo, que Jesus está dizendo aqui na oração do Pai Nosso? É a dívida do pecado. Nós somos todos pecadores, porque Eva pecou, Adão e Eva trouxeram o pecado para o mundo, e porque eles pecaram, todos nós somos pecadores. Mas os nossos pecados foram justificados através de Cristo Jesus, quando Ele morreu naquela cruz. E quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Venceu por mim, venceu por você e todos nós. Mas nós precisamos entender que havia uma dívida a ser paga. Por isso Jesus entregou a sua vida. Ele entregou. Ele não se matou. Ele se entregou porque Ele quis. Por mim e por você. Ele pegou a mão
dos malfeitores, ele se entregou na mão das autoridades para que eles o crucificassem, para que os nossos pecados fossem justificados através da morte dele, para que nós fôssemos perdoados. Só que isso só acontece quando nós queremos que ele seja o Senhor da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós temos um relacionamento com Deus. Então é dessa dívida que nós estamos falando aqui hoje, a dívida do nosso pecado. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escritura de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, a nossa dívida foi paga através da morte de Cristo Jesus naquela cruz. Como a sua dívida foi paga? Foi paga pela morte de Cristo Jesus naquela cruz. Assim foi a nossa dívida paga. Nós devemos nos alegrar porque Jesus fez isso por todos nós, ele nos justificou. Mateus 18, 23, 35. Lá em Mateus, capítulo 18, do 23 ao 25, diz assim, ó: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que estás no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, isso é muito sério, porque Deus não pode, ele tem perdão, ele tem misericórdia para conosco, mas nós não temos para com o nosso próximo. E nós temos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos.
E muitas vezes nós não temos demonstrado ou mostrado esse amor. Não temos demonstrado esse amor para com Deus. E lá, a sua dívida, porém, foi paga. Quem a pagou? Não precisava fazer isso. Existem coisas que somos nós quem devemos pagar. Porém, chega uma pessoa e paga a sua dívida. Como que você reage quando alguém vem e paga a sua dívida no seu lugar? Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Salmos 37, versículo 21. Vamos estar lendo lá em Salmos 37, versículo 21, que diz assim, ó: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Então, aqui é uma dívida real, ao qual nós que somos de Deus temos mais compreensão, olhamos com mais amor, com mais... E se você que é cristão não faz isso, não olha com amor e cobra os juros quando empresta, isso devemos reavaliar se nós estamos realmente servindo ao nosso Deus. Porque quando ajudamos, não devemos ter nada em troca. Não devemos pegar nada em troca. E essa é a palavra de hoje. A sua dívida, a minha dívida, ela foi totalmente paga pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa se sentir livre quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e entenda que a sua dívida foi paga. Mas nós temos que fazer essa decisão, temos que falar, temos que aceitar, temos que compreender tamanho o amor que Jesus fez por nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui com mais um tema, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar orando? Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, nós agradecemos a Ti. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos fez, o Senhor nos criou, o Senhor cuida de nós, sabe dos desejos mais íntimos do nosso coração. O Senhor sabe tudo que nós estamos passando, o que nós estamos precisando, Pai. E nós colocamos tudo nas suas mãos. Nós sabemos, Pai, que toda essa situação que está acontecendo com a humanidade, Pai, é permissão do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o controle de tudo está nas suas mãos. Que seja conforme o teu querer e a tua vontade. A única coisa que eu peço humildemente, que for da sua vontade, que o Senhor possa fazer, tenha misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Peço pelas vidas que estão com Covid-19, que estão passando por momentos difíceis, Senhor Deus, lá no hospital, pelos médicos, enfermeiros, pessoas, Pai, que estão com seus familiares lá doentes, Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca as suas mãos poderosas sobre a vida deles, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, cuida dos familiares que perderam seus entes queridos, que estão totalmente tristes, mas que eles tenham certeza que se os familiares deles aceitarem o Senhor como Senhor da vida deles, tem a vida eterna, e logo mais estaremos com eles, estaremos com o Senhor, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe seu lar, sua casa e sua vida. Em nome de Jesus. Até amanhã.